versículos de 12 a 18. Vamos fazer a leitura desse texto, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. O foco hoje, meus irmãos, está no versículo 12. O conceito de Paulo em desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Meu objetivo, então, nessa noite é poder falar um pouquinho sobre a relação entre a comunhão e o desenvolvimento da nossa salvação. Eu quero fazer isso com base nesse texto e lembrando que esse mês vai ser o último mês em que nós vamos dedicar o domingo à noite para falar sobre comunhão. A partir de julho, nós vamos, até onde Deus assim nos permitir, começar um novo tema que Deus tem colocado no meu coração para que possamos conversar um pouquinho sobre ele. E em relação à comunhão, meus irmãos, eu percebo que a nossa real necessidade em falar desse tema tem a ver com um aspecto que, quando nós trabalhamos individualmente ou mesmo coletivamente nas nossas conversas, nas nossas opiniões sobre a igreja, é algo que eu acredito que é mais urgente que nós transformemos a nossa maneira de pensar. E por que eu digo isso? Porque, como hoje nós temos várias ofertas de igreja, várias maneiras diferentes de você conceber culto, pregação da palavra, trabalho, tudo isso faz com que nós, a partir do momento em que nós queremos fazer parte de um corpo, nós observemos detalhes que são detalhes importantes para nós, como o ritmo da liturgia, se é mais agitado, se é mais quieto, se é longo ou se é mais objetivo, se é mais curto, todas essas coisas, e poderíamos elencar outras aqui, mas tudo isso tem contribuído para que as pessoas vão selecionando a igreja de acordo com essas situações. Qual é a dificuldade que nós temos em relação a isso? A dificuldade que nós temos em relação a isso, meus irmãos, é a falta de raízes. A membresia bíblica é algo que nós devemos observar. Ser parte de uma igreja é algo que carrega em si muito mais do que simplesmente a projeção de um gosto pessoal. E nós sabemos disso porque é isso que a Bíblia apresenta a esse respeito. As pessoas que estão se filiando a uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus, e aqui eu quero fazer questão de dizer, meus irmãos, não sou eu dizendo, é a palavra de Deus dizendo. Veja, por exemplo, o que diz aqui mesmo no começo do capítulo 2, os versículos de 1 a 4, mas especificamente o 2. Olha só. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. São 4 coisas que o apóstolo Paulo entende que fazem parte da ideia por trás da membresia de uma igreja. É você demonstrar um pensamento único em relação às pessoas que você está se unindo. E o que é interessante, meus irmãos, é que quando nós pensamos que nós estamos nos unindo a uma igreja, dificilmente você está pensando que você está se unindo a pessoas. Mas você talvez projeta a instituição, você projeta os gostos e diz, eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui. Mas as outras pessoas que estão aqui não têm nenhum tipo de contato comigo. O apóstolo Paulo rejeita isso. Por isso, meus irmãos, ele nos argumenta aqui nos versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí o versículo 4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Então, eu acredito, irmãos, que no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre esse tema. Como nós podemos viver como membros de uma igreja bíblica. E esse é o princípio, não ter em vista o que é seu. E aí, o apóstolo Paulo geralmente ele não faz isso de primeira, quando ele argumenta a respeito de um tema. Ele vai falando sobre as perspectivas comuns, depois ele usa o exemplo máximo que é Cristo. Mas aqui, irmãos, eu acredito que Paulo tinha um apreço tão grande por esse tema da unidade da igreja, que ele de cara já usa o principal argumento que é Cristo. Veja o que diz o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que isso que ele está falando nos versículos 3 e 4 é exatamente o que caracteriza a vida do próprio Cristo. Por que ele veio e consumou a obra de salvação? Porque primeiro, ele não teve cada um em vista o que era propriamente dele. Ele vislumbrou aquilo que poderia ser alcançado por meio da sua vida. Cristo não estava pensando na dor da cruz, ou mesmo no horror de ser separado do próprio Pai. Porque os irmãos se lembram que esse é um dos momentos mais chocantes da cruz. Quando Jesus Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? Entende-se que ali naquele momento o Pai virou o seu rosto para o seu filho. Ele agora estava reprovando as ações do seu filho. Por quê? Porque ele carregava pecados que não eram dele, mas que o tornavam odioso à vista do seu Pai. E aquilo Jesus sofreu. Aquilo, inclusive, fez Jesus chorar lágrimas de sangue lá no jardim de Getsêmani. E, irmãos, a Bíblia diz que o que fez com que Jesus tomasse esse tipo de atitude foi justamente o quê? Ele não estava tendo em vista o que era dele. E como é que nós sabemos disso? Veja o que diz o versículo 6. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele a si mesmo se esvaziou. No versículo 8 ele diz, e a si mesmo se humilhou. Reparem, irmãos, que essas atitudes foram atitudes que o próprio Cristo tomou. Ele não foi submetido a isso pelos açoites, pelas lanças ou pela própria coroa de espinhos que lhe colocaram na cabeça, nem mesmo pela própria cruz. O texto deixa muito claro que quem tomou a iniciativa da humilhação foi quem? O próprio Cristo, porque para ele a humilhação propriamente dita não foi a morte, mas foi a encarnação. É só você pensar no seguinte, Deus, como Deus que é, com todos os seus atributos, um deles é a onipresença. O que é a onipresença? É a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus Cristo teve um corpo, então ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso fez parte de um plano maior. Ele abriu mão de ser plenamente o que era, no sentido de glória, porque em essência ele não perdeu nenhum dos seus atributos, mas ele deixou de ter a glória e o reconhecimento de Deus para viver como homem. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Para ele esse assunto era tão importante que ele não dá outros argumentos, ele já começa falando do exemplo maior que é Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, observem como ele desenvolve isso. No 3 e no 4 ele fala sobre o que ele gostaria que a igreja fizesse. No 5 ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no 12, o que é que ele diz? Que é o texto onde nós estamos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, o texto diz, desenvolvei a vossa salvação. O que eu quero dizer então com isso? Desenvolver a salvação, meus irmãos, é quando nós temos crescente dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus para fazer tudo o que ele fez, que nos aproxima do ideal proposto por Paulo nos versículos 3 e 4. Isso é desenvolver a salvação. Não é meramente crescer intelectualmente, porque nós temos percebido isso. Existem muitos pastores da nossa denominação que têm ganhado destaque por causa da qualidade das suas pregações. E como hoje as igrejas estão investindo em transmissão do culto, em gravação do culto, e aqui nós também estamos envolvidos nisso, nós também temos o nosso canal do YouTube, nós também gravamos os nossos sermões, mas qual tem sido, meus irmãos, a dificuldade criada por esse meio? Nós não estamos mais vendo a obrigação de sermos pastoreados presentemente. Então, o meu ponto aqui nessa noite
é que nós não vamos conseguir desenvolver a nossa salvação com temor e tremor se nós não vivenciarmos o propósito da comunhão que está descrito nos versículos 3 e 4. Ou seja, se você não for um membro fiel de uma igreja fiel, se você não for pastoreado, se você não viver conforme os princípios que a Bíblia espera de um filho de Deus, você jamais vai desenvolver a sua salvação. Você jamais vai criar na sua mente o sentimento que levou Cristo Jesus a se encarnar e assim a sofrer a humilhação toda de ser um homem e depois de passar pela morte de cruz. Percebam, irmãos, mais um argumento a favor disso, que no versículo 8, quando o texto fala de humilhar-se, o texto não fala que a humilhação foi a morte da cruz, mas o texto diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o pressuposto aqui é que a cruz aconteceu depois da humilhação. A humilhação não foi a cruz. A humilhação veio antes. A humilhação é a encarnação. A humilhação é Cristo viver no meio de homens, sendo Deus sem ser glorificado como Deus. É ser o Deus homem, o Emanuel, sem receber a glória que era digna do Filho de Deus. Esse foi o tipo de humilhação a qual Cristo se submeteu. Agora eu lhe pergunto, nós temos alguma glória desse tamanho para nós abrirmos mão, meus irmãos? Nós temos uma glória desse tamanho para abandonarmos para que assim vivamos em comunidade? Se nós não temos, porque eu acredito que é consenso, né? Nosso que nós não temos, o que nos impede de viver em comunhão? O que nos impede de desenvolver a salvação? O que nós carregamos dentro de nós que impede a nossa vida de assimilar esses valores por parte do ensino da palavra de Deus? Então esse vai ser o meu objetivo hoje, quando eu converso com você. A primeira coisa a ser dita, irmãos, é que desenvolver a nossa salvação, esse verbo aqui, grego, que foi traduzido como desenvolver, na verdade, ele poderia ser melhor traduzido como desenrolar. E por que a ideia é de desenrolar? Porque quando você pega, por exemplo, e aqui eu tenho certeza que quem faz trabalhos manuais vai saber direitinho o que eu estou falando. Quando você pega ali, por exemplo, um fio de lã e começa a enrolar, se ele tiver 2 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, se você começar a enrolar, ele fica assim. Mas quando você puxa esse novelinho e estica até que ele alcance a extensão máxima, ele começa a aumentar então de extensão. O que o texto está falando é isso. O desenrolar da nossa salvação, o desenvolver da nossa salvação, é semelhante a essa atitude de você puxar o novelinho de lã e ver que tamanho que ele realmente tem. Então, meus irmãos, aquilo que nós podemos usar como parâmetro de comparação é assim: quando você recebe efetivamente a fé salvadora em Cristo Jesus, tudo que você precisa para ser um bom cristão e para crescer de acordo com a vontade de Deus já está em você. O apóstolo Pedro, inclusive, na sua segunda carta, diz isso. Todas as coisas que contribuem para o desenvolvimento da sua salvação já estão doadas em Cristo Jesus para você. Mas nós não tomamos essa atitude de ver até onde isso vai. Nós somos presos, nós somos colocados assim num estado de inanição por algumas coisas. E aqui o que eu quero lembrar com você é como que Paulo trata isso. Primeiro, nós só desenvolvemos a nossa salvação, meus irmãos, com temor e tremor. E aqui é mais um argumento contra, aqueles que acreditam que o temor aqui é respeito e não medo. Eu até entendo que se você olhar para a palavra temor, você possa pensar assim: não, mas Deus não quer que a gente tenha medo dele. Então deixa eu lhe perguntar, se nós não devemos ter medo de Deus, do que você acha que nós devemos tremer? Porque é isso que diz o texto, não é? Temor e tremor. Por acaso você treme de respeito? Por acaso quando você está diante de uma autoridade, só o respeito é capaz de produzir esse tremor dentro de você? Com certeza não. O que causa tremor, meus irmãos, além do frio, é o medo. Então, de certa forma, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: nós só vamos ver a extensão total da nossa salvação se nós começarmos a sentir medo. E o que é que provoca medo
E o que é que provoca essa atitude que nós temos diante de Deus? Senão a comunhão. Se você guiar a sua vida sozinho, você vai perceber que em muitos detalhes nós fugimos desses princípios. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha dirigindo, existem muitos aplicativos que facilitam a sua vida, porque não é simplesmente o GPS. Mas se você conhece aquele aplicativo de celular, o Waze, a utilidade dele não é fornecer o mapa da sua viagem, mas ele fornece também caminhos aleatórios, atalhos, como quem diz assim, não vá por aqui. Se você for por aqui, talvez você pague mais pedágio, talvez você passe ali por algum acidente que vai atrasar o seu percurso. Então, o Waze é bom porque as pessoas estão atualizando o aplicativo a todo tempo. Se você está indo para qualquer lugar, você vai ver alguém indicando ali, olha, pega essa entrada aqui, pega essa saída aqui, porque se você for por aqui, sua viagem vai demorar mais, por isso, e assim por diante. Irmãos, nós somos pessoas que a todo momento tentam fugir, tentam se esconder de todas as coisas que nos causam medo. Agora, talvez se esse papo de medo estiver muito abstrato para você, eu quero perguntar para você nessa noite, do que nós temos que ter medo quando o assunto é salvação? Se já fomos salvos, se não há mais maldição de lei dentro de nós, por causa da obra de Cristo, que nos justifica, do que nós devemos sentir medo? E para mim, irmãos, o argumento é o versículo 13. O texto diz assim: Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E esse, para mim, é o ponto que define o limite do temor e do tremor. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo nesses 2 primeiros versículos é o seguinte: o desenvolvimento da salvação é algo produzido por Deus em todos os seus filhos. Você tem sentido que Deus quer que você desenvolva? Você tem sentido Deus dizer para você, olha, tá bom, mas nós temos que melhorar? Você tem sentido Deus trabalhar dentro de você, pela palavra, pelo Espírito, pelos seus meios normais de se falar com Ele? Você tem sentido que Deus está querendo mais de você? Aí você pode dizer para mim 2 coisas. Sim, pastor, eu sinto isso. Eu tenho visto que Deus quer trabalhar isso em mim. Então, Deus seja louvado, porque foi Ele que produziu isso. Agora eu pergunto a você. Você não tem sentido? Se essa for a sua conclusão, que Deus não está incentivando você a trabalhar para o desenvolvimento da sua salvação, o medo vem da seguinte conclusão. Veja, eu acabei de dizer que o desenvolvimento da salvação é criado por Deus dentro de nós. Deus é o maior interessado em fazer com que nós cresçamos. Se você não tem ouvido a voz de Deus falando a esse respeito no seu coração, qual é a conclusão a qual você deve chegar? E é exatamente dessa conclusão que nós temos que ter medo. Porque é aqui que o apóstolo Paulo está afirmando, irmãos, que consiste um dos testes da palavra de Deus sobre a nossa própria salvação. Se você é alguém interessado nisso, você vai ser alguém que vai se perguntar, eu quero desenvolver, Deus está plantando essa vontade dentro de mim ou não? Porque, se não, a conclusão é, eu não sou salvo. Porque, às vezes, irmãos, a gente pode tentar se defender dessa acusação como quem diz assim, não, mas eu já estou bem, eu já cheguei onde eu podia chegar. Então, eu te pergunto, Por acaso a palavra de Deus te dá algum elemento para que você creia que nesse lado da eternidade, na terra que nós vivemos, no mundo que nós vivemos hoje, nós já vamos chegar no nível que Deus espera dos seus filhos? Você realmente acha isso? Porque é improvável, é impossível. Então, irmãos, o desejo de melhorar é justamente uma das provas de que nós somos salvos. E é exatamente nesse sentido que está o temor e o tremor. Quando você vê que Deus retirou do seu coração essa vontade, então você precisa começar a se perguntar, o que é que está acontecendo comigo? Será que eu sou salvo realmente? Não tenha medo de fazer esse teste. Não tenha medo, porque esse teste vai ser fundamental
para que você mesmo possa avaliar qual é o progresso que Deus dá e que Deus tem percebido na sua vida. Então entendam isso, meus irmãos. Desenvolver a salvação é um imperativo, mas ao mesmo tempo uma condição da graça de Deus. Ele é quem efetua em nós. Se Ele não está efetuando, então só existe uma causa: não há salvação. E por que eu estou dizendo isso? Esse é o meu primeiro ponto. Desenvolver a salvação, o que é? É justamente essa criação desse sentimento que houve em Cristo Jesus para que Ele pudesse fazer a sua obra conforme nós encontramos aqui. Agora, irmãos, por que às vezes a gente não ouve a voz de Deus e não consegue ver que Deus está trabalhando assim dentro de nós? Veja o que diz os versículos 15 e 16, depois os versículos 17 e 18. Nós vimos o que é, agora o apóstolo Paulo está mostrando para nós quando você perceber as causas do porquê isso pode não estar acontecendo, o que fazer, tá? Ele elenca aqui duas causas. A primeira dessas causas, versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu acredito que nós não precisamos de uma definição do que sejam as murmurações e as contendas. Todos nós aqui, quando olhamos para esses dois termos da palavra de Deus, associamos imediatamente a reclamação. Murmuração é aquela reclamação, é aquela queixa de que nós estamos passando por coisas que nós não merecíamos, que nós não deveríamos estar passando, é uma condição de vida que não nos agrada e por isso nós criamos esse ambiente de murmuração dentro de nós. Agora, por que o apóstolo Paulo, meus irmãos, usa este como o primeiro elemento da murmuração e da contenda? Porque se murmuração é reclamação, contenda é o quê? É quando a sua reclamação gera uma atitude animosa contra alguém. É você reagir contra alguém ou contra o próprio Deus, como se fosse nosso popular o querer briga. Então a pessoa que reclama é uma pessoa que quer briga o tempo todo, ou com Deus ou com os outros. Por que esse é o primeiro negócio? Por que essa é a primeira causa elencada pelo apóstolo Paulo quando ele fala a respeito de desenvolver a nossa salvação? Porque, irmãos, percebam uma coisa: como os filhos de Deus são conhecidos nesse mundo? Eu quero que você perceba que o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, enfrentou a provação da cruz e a própria humilhação da encarnação sem murmuração e nem contenda. Observe que no versículo 8, a Bíblia diz que ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Mas se não houvesse esse relato, nós poderíamos nos lembrar de Isaías 53, não é? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E aí você pode pensar comigo, por que Jesus Cristo passou pelo que ele teve que passar sem murmuração e sem contenda? Porque, irmãos, o que o apóstolo Paulo argumenta é o seguinte: se você conseguir chegar no ponto de fazer as coisas sem murmuração e nem contenda, você vai se tornar duas coisas, versículo 15: irrepreensível e sincero. Uma fé desenvolvida, uma fé que está em constante trabalho de aperfeiçoamento, vira uma fé sincera. E se tem uma coisa que a gente gosta é de sinceridade, né, irmãos? Todo mundo aqui gosta de um elogio sincero, ou de uma crítica sincera. Agora, como a gente sabe quando há sinceridade e quando não há? Como é que a gente pode diferenciar o sincero do dissimulado, do mentiroso? Existem critérios para isso? Ora, os casados aqui eu acredito que sabem. A gente costuma identificar a falta de sinceridade numa resposta curta, num desinteresse. E eu sempre me lembro daquela ocasião na qual o marido faz alguma coisa para a esposa, ou a esposa faz alguma coisa para o marido, pode ser um presente, pode ser uma roupa nova, pode ser uma comida, e aí quando vem aquela pergunta, e aí, gostou? Você tem que ter muito cuidado na resposta, porque se a sua resposta for algo do tipo, você talvez não fique muito convencido, né? Não, mas você gostou mesmo?
É um som que a gente emite, a gente não emite palavras, né? A gente costuma se comunicar de uma forma que a gente não diz nada, porque se a gente disser o que a gente está querendo dizer efetivamente, nós vamos ter problemas com isso. Agora, o apóstolo Paulo, meus irmãos, enxerga a sinceridade no ponto de vista da salvação a partir de um pressuposto muito comum. Veja só a continuidade do versículo 15. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo diz que a sinceridade no coração, o fazer tudo sem murmurações nem contendas, é exatamente o contrário daquilo que os incrédulos fazem. Os incrédulos não fazem absolutamente nada de maneira sincera. Por quê? Porque a sinceridade que os incrédulos possuem é uma sinceridade que está pautada no princípio de que tudo aquilo que você faz volta para você. É só você perceber como a ideia de relacionamentos humanos no mundo que nós vivemos é extremamente utilitarista. Nós só estamos próximos das pessoas que vão nos dar algum tipo de benefício por isso. Por que eu vou me envolver com pessoas para as quais eu não tenho que dar nada? Para as quais eu não consigo direcionar nada e receber nada? A obtenção da vantagem, irmãos, é exatamente o ponto de vista contrário ao ponto de vista da palavra de Deus. Porque se você for pensar na obra de Cristo, que tipo de vantagem Cristo recebeu enquanto Ele fazia o que Ele fazia? Pensa aí. Que vantagem terrena Jesus Cristo conseguiu fazendo o que Ele fazia? Curando, fazendo milagres, ensinando. O que Jesus tirou para Ele de vantajoso em relação a isso? É isso mesmo que vocês falaram. Ou se não falaram, pensaram. Nada. O que Jesus Cristo ganhou, meus irmãos, fazendo tudo isso? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então, onde está a sinceridade aqui? A sinceridade, irmãos, é quando nós reconhecemos que tudo aquilo que nós fazemos será abençoado pelo Senhor. E que bênção maior nós podemos receber de um Deus santo do que a sua aprovação. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Fazer as coisas pensando em alegrar o coração de Deus, ainda que isso gere dificuldades presentes, reais, é o principal ponto da sinceridade. Porque um convite a seguir Jesus Cristo, irmãos, não é um convite para se ganhar. É um convite para quê? Para se negar. O que Jesus Cristo disse certa feita em Mateus 10? Se alguém quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém quis perder a vida por causa minha ou por causa do Evangelho, achá-la. Então é esse propósito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando você desenvolve a sua salvação, você começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo sem exigir recompensas terrenas. Porque o que faz o crente murmurar, meus irmãos? O que faz um filho de Deus salvo pela graça reclamar? É quando a gente acha que o nosso esforço não está sendo recompensado devidamente por Deus. É como a gente dizendo para Deus assim, eu estou me esforçando, eu tô economizando para poder dizimar regularmente, eu estou me esforçando para ser uma pessoa que ajuda a igreja de alguma forma, eu estou me esforçando para estar mais presente. O que eu ganho com isso? Eu não estou ganhando nada com isso. Eu não estou recebendo nada por isso. Ainda mais fica pior, porque quando eu vou na igreja, as pessoas nem dizem, ai que bom que você está aqui. Elas dizem assim, ah que bom, você fez a sua obrigação hoje, parabéns. Ou então, você é um servo inútil, porque você só fez o que você devia fazer. Eu sempre lembro dessa história. Agora, irmãos, é isso que faz a gente murmurar. É isso que faz a gente contender. A nossa falta de reconhecimento devido é justamente o que trava o desenvolvimento da nossa salvação. Porque para Cristo, a atitude que Ele tomou conduziria à cruz.
o conduziria a uma vida totalmente ausente de glória, reconhecimento. Mas uma coisa ele sabia: o Pai contemplava o seu coração, temor e tremor. Percebeu? Agora, nós aqui, quando nós observamos a nossa vida estagnada em alguns momentos, isso tem uma explicação, segundo Paulo: falta sinceridade, falta irrepreensibilidade no nosso meio. Nós precisamos aprender a fazer as coisas sem murmurar. Nós precisamos aprender a fazer as coisas sem contender. Todas as vezes, irmãos, que Deus frustra as nossas expectativas quanto a alguma coisa, a gente se frustra, não simplesmente de uma maneira, fiquei triste, mas vamos embora, a vida que segue. A gente fica: não, Senhor, mas por que, Senhor? Por que comigo, Senhor? Por que eu? Por que não fulano de tal, que é miserável, sem vergonha, vagabundo? Por que justo eu? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me sorteou? Repare que as nossas contendas com Deus nunca são contendas de quem não sabe o que está acontecendo, mas quer saber. Mas são contendas de quem parte do pressuposto que Deus errou. É como a gente dizer assim: Deus, eu não merecia. Por que justo comigo? Por que o Senhor me escolheu justamente para fazer uma coisa, ou para acontecer alguma coisa, ou para não receber alguma coisa? Por que eu sou assim? Essa é a natureza principal, irmãos, da murmuração e da contenda. E sem isso não tem fé sincera. Sem isso a fé não desenvolve. Sem isso a fé não vai para frente. E eu quero te dizer, eu não tenho muito tempo para explorar isso, mas eu quero apenas dizer um malefício de viver dessa forma: nenhuma igreja será suficiente para você. Se você é uma pessoa que faz tudo com murmuração e com contenda, você sempre vai achar um motivo para você não fazer parte de um povo que quer crescer. E isso quer dizer o quê? Que instintivamente nós dissemos: eu já cheguei onde eu devia chegar. E é exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está colocando para nós. Nós não vamos ser diferentes dos incrédulos se nós estivermos procurando algum tipo de vantagem para nós. O reconhecimento que você precisa vem de Deus. Mas uma das melhores coisas que você vai ganhar nessa vida com Deus é que o seu reconhecimento vem das pessoas certas. Você não foi chamado para caminhar sozinho, mas Deus vai colocar diante de você pessoas. E eu vou te dar um exemplo aqui de como Deus manifestou graça na minha vida recentemente a partir dessa perspectiva. Algumas semanas atrás, eu fui pregar na cidade de Botucatu. Fui convidado para dirigir um trabalho de conjunto das federações de UP e UMP lá, que também estão em reconstrução, como nós estamos aqui. A Presbitério de Botucatu faz parte do nosso sínodo, do Sínodo Sudoeste Paulista. Irmãos, quando eu chego lá, eu até brinquei com as pessoas, porque eu recebi a ofertinha da cobertura das despesas antes de pregar. Eu falei: gente, vocês já estão dando presente antes? Vocês não querem esperar um pouco? Mas o melhor de tudo não foi isso. O melhor de tudo foi que depois disso eu recebi um envelopinho feito de papel de caderno, daqueles assim que nem foi acabado tudo, só tinha ali um envelopinho assim bem improvisado, de papel de caderninho, com uma outra oferta. Essa oferta veio por meio de um menino de 11 anos. Eu perguntei: qual a sua motivação em fazer isso? Ele falou assim: eu quero investir no seu ministério. Um menino de 11 anos, que ganha lá o seu dinheirinho, guardou dinheiro para investir na obra de Deus. Irmão, se isso não é a graça de Deus na nossa vida, eu não sei o que é. Se isso não é a prova de que Deus está abençoando a sua vida com a aprovação dele, eu não sei o que é. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo sabe. O versículo 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o seu reconhecimento pode não vir do mundo, mas ele vem de onde Deus está presente. Nós estamos correndo, mas nós não estamos correndo em vão. Nós não estamos correndo uma carreira desconhecida, que só lá no último dia, no dia de Cristo, no dia do juízo, Deus vai dizer para nós: ah, você acertou, ou ah, você errou.
A questão aqui, meus irmãos, é que nós estamos derivando a nossa aceitação e a nossa aprovação do povo errado. Nós não estamos e não precisamos ficar preocupados com o que as pessoas vão falar ou com o que as pessoas que não servem a Deus vão dizer a nosso respeito. Mas aonde Deus se manifestar, provando pessoas para desenvolver a sua salvação, essas pessoas é que vão dar o tom da sua caminhada. Ou seja, você está no caminho certo. Deus não vai nos deixar sozinhos. Às vezes a gente pensa, eu tenho insistido nisso, a gente pensa que a vida cristã é uma caminhada individual e sozinha, onde nós não podemos contar com ninguém. A igreja não é assim. A igreja é a prova de que Deus não deixou seus filhos sozinhos nesse mundo. E é isso, irmãos, que nós temos que começar a buscar. Aonde as pessoas estão nos aplaudindo? Nos círculos onde Deus está presente ou nos círculos onde Deus não está presente? Aonde nós estamos recebendo reconhecimento? Nos círculos onde Deus está presente ou nos círculos onde Deus não está presente? E o apóstolo Paulo diz isso. Eu não estou correndo em vão. Eu não estou me esforçando de forma inútil. Deus vai me dar vislumbres da sua graça. Deus vai me dar amostras daquilo que vai acontecer lá no final. O livro de Apocalipse tem promessas lindas para os crentes. E uma das que eu mais gosto é a seguinte: seja fiel até a morte, e você vai ganhar a coroa da vida. Irmãos, aquilo ali não é uma coroa literal não, tá? A coroa da vida é uma forma bíblica de expressão que significa a melhor vida possível. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que o homem é a coroa da criação de Deus, a gente está querendo dizer que o homem é a coisa mais bela, é a coisa mais linda que Deus criou. Nesse sentido, a coroa da vida é isso. Não é que Deus vai botar uma coroa na nossa cabeça, mas Deus vai me dar uma vida muito melhor do que a vida que eu sonhei aqui nessa terra. Mas a condição para isso, irmãos, é a fidelidade. E eu jamais serei fiel se eu buscar fazer as coisas murmurando. E o que faz o crente murmurar? Quando ele acha que ele não foi reconhecido. E isso, irmãos, é desenvolvimento da salvação. Quanto mais a gente desenvolve a nossa salvação, mais a gente começa a ficar menos dependente da aprovação das pessoas erradas. Mas existe um segundo ponto aqui. Esse segundo ponto é mais objetivo, até porque nosso tempo já está indo embora. Se, por um lado, a fé desenvolvida é uma fé sem murmuração e nem contenda, olha o que diz o versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Irmãos, o sacrifício por libação a figura extraída do Antigo Testamento. O sacrifício por libação era o sacrifício líquido. Era o despejar do sangue em cima da oferta oferecida no altar. E o apóstolo Paulo diz: que tipo de oferta por libação existe hoje? E ele faz uma comparação como quem diz assim: vocês, filipenses, vocês são a minha oferta. E o meu corpo, que estará sendo entregue às autoridades romanas para provavelmente ser morto, é o sangue que vai ser derramado em cima da oferta que são vocês. Então Paulo está dizendo assim: o sacrifício é a fé de vocês. A oferta por libação sou eu. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nós vamos ter cicatrizes, meus irmãos, na nossa caminhada com Deus, para desenvolver a nossa salvação? Vamos. Nós vamos sofrer, talvez fisicamente, por causa dessas questões? Vamos. E aqui Paulo estava falando de um risco real de sofrer na carne, com o seu corpo, porque ele estava condenado à morte. Inclusive, quando Paulo escreve essa carta aqui, meus irmãos, ele estava preso. Então ele sabia que o tempo dele estava chegando. Mas eu acredito que no nosso caso aqui, a probabilidade de um esforço, ou melhor, de uma cicatriz física na nossa carne, no nosso corpo, é menor. Mas eu tenho certeza de uma coisa: em nome da fé, em nome do Evangelho, nós vamos sofrer cicatrizes emocionais, com certeza. E me permito até ser mais ousado: nós já sofremos. Não sofremos, irmãos? Por causa do Evangelho, nós já sofremos.
e usando um termo que deriva da psicologização do ser humano que nós temos a partir da década de 60 e 70, pode ser que essas cicatrizes tenham causado alguns traumas em você. Pode ser que esse tipo de sofrimento característico de alguém que teve um abalo na sua reputação, talvez, ou na maneira de viver, por causa da igreja, tenha causado uma séria marca dentro de você, a qual você procura o tempo todo esconder, para não sofrer novas marcas. Mas o que o apóstolo Paulo diz no versículo 17? Olha, eu sei que o sacrifício de libação sobre o sacrifício que eu estou oferecendo sou eu. Mas, entretanto, quer dizer, mesmo sabendo disso, diz o texto no versículo 17, eu me alegro. E com todos vós me congratulo. Por que o apóstolo Paulo se sentia alegre, mesmo sendo alguém que sofreu fisicamente? Porque, irmãos, ele percebia o evangelho dando fruto. Ele percebia o evangelho se desenvolvendo. Ele percebia a fé das pessoas se desenvolvendo. E para Paulo essa era uma questão muito importante por causa de um motivo. Provavelmente Paulo foi aquele que iniciou a igreja dos filipenses. O que um novo convertido em Filipos pensaria quando visse o seu mestre, que lhe ensinou a crer em Jesus, desanimado, complexado, machucado, triste, murmurando e contencioso? O que essa pessoa pensaria? No mínimo, que essa fé não é verdadeira. No mínimo, que existem algumas coisas que eu não esperava, então eu não quero isso. Irmãos, as nossas cicatrizes, às vezes são muito doídas. Às vezes elas impedem a gente de assumir papéis mais ativos na igreja. Mas tem uma coisa que o apóstolo Paulo não quer que você esqueça, que eu esqueça e que nenhum de nós esqueça. Se nós considerarmos o peso da cicatriz, a dor da cicatriz, como algo que impede o nosso serviço, nossa fé, nossa igreja, nosso contexto não se desenvolve. O evangelho vai causar dores características, típicas no seu coração. Mas você não pode deixar que essas coisas impeçam o seu serviço e o desenvolvimento da sua fé. Porque senão, meus irmãos, nós vamos poder usar a linguagem do versículo 16. Nós corremos em vão. Sabe por que o crente é alegre? Nós falamos um pouquinho disso aqui hoje, não foi por acaso. O crente é alegre não circunstancialmente, mas baseado na paz que Deus dá, meus irmãos, por causa de uma coisa. Nós queremos que o evangelho progrida. E é isso que ele diz no versículo 18. Eu estou feliz porque eu estou vendo vocês desenvolvendo. Mas eu quero chamar vocês a se alegrarem comigo pela mesma razão. Ou seja, sabe tudo isso daí que vocês viram que Cristo fez e que eu fiz? Esse é o chamado de Deus para vocês também. Por que às vezes a gente percebe que deu uma estagnada? Que as coisas deram uma parada? Porque, irmãos, existe um medo no nosso coração de adquirir novas cicatrizes. Eu tenho certeza que você tem, se você já passou por isso, como eu também tive. Mas o apóstolo Paulo nos diz assim: se nós levarmos isso em consideração, o evangelho não desenvolve. E qual é o motivo, meus irmãos, que nós temos para nos alegrar no Senhor? Eu acho que não existe outra forma de nós tratarmos isso do que o foco na glória eterna. E aqui existe um princípio teológico que é mais ou menos assim. Uma coisa é a salvação, que Deus nos dá pela graça. Outra coisa é o galardão. Eu entendo o galardão como sendo uma recompensa diferente que Deus dá. E por que eu penso nisso? Porque imagine só, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de ferimentos físicos. E só para os irmãos entenderem a natureza desses ferimentos. Você já levou alguma chibatada alguma vez?
Eu não estou falando da cintada da mãe, que provavelmente você mereceu e eu mereci. Eu estou falando de chibata. Você sabe o que é uma chibata? Que era um instrumento de tortura daquele tempo, feito com couro, feito com pontas de prego, com todo tipo de, às vezes de madeira. O apóstolo Paulo levou, certa feita, uma quarentena de açoites menos um, vezes 5. Ou seja, 39 vezes 5 ataques com um instrumento desse. E isso daí acontecia nas costas e aqui nessa parte. Se o apóstolo Paulo tirasse a camisa perto da gente, talvez a gente ficaria... Isso é só um dos exemplos. Ele já ficou 3 dias e 3 noites no alto mar, debaixo ali do sol, das gaivotas, com água salgada para o lado dele. Paulo era uma pessoa que experimentou coisas únicas, irmãos. Nós não estamos falando hoje que teremos as mesmas coisas, a probabilidade de sofrer do mesmo jeito que Paulo sofreu. Mas da onde que Paulo tirava a alegria dele? Da onde que Paulo tirava o conforto que ele sentia no coração? De continuar. E eu não sei de outra coisa, irmãos, a não ser aquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz no versículo 9. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, Paulo tinha convicção que mesmo sofrendo, ele estava do lado certo. E Paulo era uma pessoa movida pela verdade. Eu adotei tudo isso para a minha vida porque eu sei que eu estou na posição certa. Mas você não está sofrendo, Paulo? Estou. Mas Jesus sofreu também. Então Paulo se via como privilegiado porque as mesmas coisas que Cristo sofreu, ele também sofreu. E os apóstolos também sofreram. O que é engraçado é que no nosso tempo existem muitas pessoas que se dizem apóstolas, mas elas não tratam o sofrimento do mesmo jeito que os apóstolos da Bíblia sofreram. E é exatamente isso, meus irmãos. Paulo diz assim, é um privilégio tão grande a gente sofrer, porque esse é o maior exemplo que o nosso Salvador nos deu. E como disse o reverendo Augusto Nicodemos numa pregação que eu ouvi dele esse ano, eu acho que quando ele lê, ele contando assim, quando eu leio as coisas que Paulo diz que sofreu, por amor ao Evangelho, eu penso que por muito menos eu largava o ministério e ia dirigir Uber. Porque eu não aguentaria tudo isso que o apóstolo Paulo aguentou. E eu digo, eu também não. Quem sabe, se eu sofresse uma quarentena de açoites menos um, sem merecer, só porque tem pessoas que querem que eu feche a minha boca, talvez eu diria, tá bom, gente, não falo mais. Mas por que o apóstolo Paulo continuou, meus irmãos? Ele sabia que ele ganharia a coroa da vida. E eu e você não vamos ganhar a coroa da vida se nós estagnarmos aqui. Eu e você não vamos nem chegar lá, se nós não conseguirmos colocar as nossas vidas diante de Deus sem murmuração e nem contenda. Então, as cicatrizes são naturais. Elas acontecem. Elas vão acontecer. As pessoas vão nos decepcionar. Nós decepcionaremos as pessoas. Nós vamos nos machucar. Mas isso não pode nos impedir, irmãos. Por uma simples razão. Não impediu Cristo. Não impediu Paulo. Não impediu nenhum dos apóstolos. Não impediu homens grandiosos na fé. E eu deixo só... se você ler a história da igreja, você vai ver que existem relatos de cristãos morrendo de formas horrorosas. Eu vou contar uma dessas aqui agora, porque eu tenho certeza que quando você chega lá na sua casa e liga Netflix para assistir filme de terror, você vê coisa muito pior do que isso. Então, aguenta aí e põe a sua imaginação para funcionar um pouquinho. Quando eu era adolescente, eu ouvi falar da história de uma mártir da fé, uma mulher chamada Perpétua. E como que essa mulher morreu? Ela era alguém que gostava muito de cantar. E ela foi condenada à morte lá no Coliseu Romano, onde soltavam-se os leões atrás dos cristãos. Só que dessa vez tinha mais ou menos uns 20 leões e tinha só ela. Mas ela não demonstrava medo. Ela via aquela multidão ali torcendo para os leões e não torcendo para ela. E ela começou a cantar. Irmãos, aquilo irritou tanto os exatores dela, os carrascos dela, que eles resolveram mudar de ideia. Em vez de matá-la por meio do dilacerar da boca dos leões, eles colocaram Perpétua numa chapa e esquentaram essa chapa e ela foi cozinhada viva. Mas sabe qual é o detalhe dessa história, irmãos? Ela não parou de cantar. E quando a gente fala de cantar, de louvor,
Eu fico pensando comigo assim, por muito menos a gente não canta, né? Mas esse é o sofrimento que sempre fez parte da vida da igreja, irmãos. Não espere menos. E como o apóstolo Paulo, sejamos convidados por ele a nos alegrarmos, porque as mesmas coisas que o nosso Salvador sofreu por nós, nós sofremos por causa da igreja. Que Deus nos ajude a assimilar essa mentalidade, e assim nós desenvolvemos a nossa salvação. E assim o Evangelho continua a se desenvolver. E assim as pessoas começam a perceber que a igreja é abençoada porque ela sofre, porque batem nela, porque a agridem, porque querem destruí-la, mas ela continua de pé. E ela continuará de pé porque quem a edificou foi Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um povo indestrutível, meus irmãos. Só quem faz parte da igreja. Que Deus enche o nosso coração com o mesmo sentimento que há e que houve também em Cristo Jesus. E que nós assim possamos vencer e nos alegrar e desenvolver a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.